Então, assim como na decência e na ordem, que não é mais como nos dias de hoje, infelizmente, que as pessoas se sentam, né, na mesa, a família toda reunida, hoje cada um está num cômodo, uma loucura, só por Deus. Mas vamos remeter ao passado um pouquinho, que a família se sentava junto, né, naquela mesa. Tem muitas famílias aqui que se sentam juntos, glórias a Deus por isso. Mas não é, são as exceções e não a regra de hoje, infelizmente. Mas, enfim, vamos nos assentar na mesa com o Senhor, porque Ele vai, essa noite, nos servir um grande banquete em nome de Jesus. Amém? Então, João capítulo 21 é a palavra dessa noite. É o início, né, da mensagem dessa noite. Evangelho de João, capítulo de número 21. Glórias a Deus. Evangelho de João, capítulo 21. Aliás, é o último capítulo do livro do Evangelho de João. Aleluia. Quando se encontrar de amém? E vamos nos dois últimos versículos também, 24 e 25. Amém? É sobre o testemunho de Jesus. Então está escrito: este é um discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Diga amém? Oremos ao Senhor. Senhor, aí está servida a pequena porção de entrada da mensagem do Teu Espírito essa noite, Senhor. Eu sou apenas um instrumento do Senhor, eis-me aqui com todos os meus defeitos, mas eis-me aqui, Senhor. E aí está Teu povo, ouvindo a Tua palavra. Tanto eu quanto eles necessitamos, Senhor, que Teu Espírito dê o discernimento, testifique aquilo que está no Teu coração, para a edificação da fé da Tua igreja essa noite, como o Senhor sempre tem feito nesse lugar, principalmente nesses cultos de libertação, para a glória e para a honra do Teu nome, em o nome de Teu Filho Jesus. Amém, meus amados? Que bom, né, amados? Quantas coisas que Jesus fez, né? Se fosse dado testemunho, se fosse registrar em livros, não caberia em livros nenhum no mundo. Poderia se escrever todos os livros do mundo, não caberiam. Ai, meu Deus, que coisa, né? Diga para o irmão do seu lado, como é bom crer num Deus tão poderoso e tão ativo como nós. Não é mesmo, irmãos? Amém? Realmente é bom crer num Deus poderoso, aliás, onipotente, né? Todo poderoso, tão ativo como é o nosso Deus. Vamos ver algumas coisas que Ele fez, algumas coisas básicas ali que Ele fez. João capítulo 1. Algumas coisinhas só que Ele fez. Vamos lá? João 1. Você está em João, só é no primeiro capítulo, está lá no último, volta para o primeiro. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Que bom. Vou ler de novo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Amém, igreja? Então esse é o Deus que você serve. Tudo Ele criou, todas as coisas. Vamos lá em Gênesis capítulo 1. Prepare-se, irmão. Tem um alimento para a sua alma poderoso esta noite, como sempre Deus tem feito. Se prepare para receber mesmo a graça de Deus sobre a tua vida. Gênesis capítulo 1. Nós estamos falando de um Deus todo poderoso, um Deus que o que Ele fez não cabe em livros, não cabe. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo de número, lá no início mesmo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só isso, né? Amém, amados? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve. Aí vocês conhecem tudo, né? Eu não vou na história. Então, aí vai ser tudo que Deus criou. Teria que ler Gênesis 1, capítulo inteirinho aí, para poder definir que Deus realmente criou todas as coisas. Então, a prova bíblica que Deus criou é a palavra dele. Olha para o teu irmão do lado, diga: a palavra de Deus é a verdade. Amém, igreja?
Agora, se alguém aqui opta em crer na palavra do homem, que foi tudo isso que aconteceu por uma mera explosão, fique à vontade. Eu creio que Deus criou todas as coisas. Amém? Então, amados, esse Deus que nós falamos que vimos que João testifica dizendo, olha, não caberia em nenhum livro tudo que Jesus fez. Aí nós vemos que esse Jesus é o Deus, o Filho de Deus, mas ligado ao Pai e ao seu Espírito, que juntos criaram todas as coisas. Sem eles nada do que houve. Tanto é que você viu que a palavra diz em João 1 que nada que existe existiria se não fosse por intermédio dele. Aí você vê que bastou ele falar e aconteceu. Esse Deus, amados, que eu disse que é tão ativo, é tão bom crer nele, ele, diga para o teu irmão do lado, é misericordioso. Você ficou feliz por ser misericordioso? Sabe o que é misericórdia, amados? Sabe, né? Amor, né? Um amor que não é um amor com compaixão, um amor assim, inexplicável. Então Deus tem essa misericórdia. A misericórdia dele é capaz de perdoar, capaz de tudo. Salmo 100, versículo 5, alguém muito cheio do Espírito Santo já sabia disso, que é o salmista. Ele disse no Salmo 100, versículo 5, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós estamos vendo algumas coisas que dá qualidade à mensagem que abriu, dizendo que não caberia tudo que Deus fez. Aí vimos que ele criou todas as coisas. Vimos que bastou ele dizer, haja, ouve, porque há poder na sua palavra, amém? Vimos que esse Deus é misericordioso, é tão misericordioso, mas tão misericordioso que ele, além de ser tudo isso que ele faz, ele ainda nos guarda e não deixa que, mesmo nós não sendo pecadores, que a sua ira fique para sempre, porque nós somos pecadores. Desde a primeira criação humana, você sabe o que ocorreu com o primeiro casal, você sabe onde foi a queda do homem, você sabe que ali o inimigo ganhou o direito de ser senhor, entre aspas, né, deles aqui na terra. Passaram então a ser escravos do diabo, da serpente. Mas esse Deus tão misericordioso diz que a sua misericórdia dura para sempre. Então lá em Salmo 78 está escrito, no Salmo 78, versículo 38, aleluia. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Olha aí, amados, esse Deus, além de tudo que ele fez, mesmo sabendo que nós somos pecadores, ele tem dentro dele um coração de amor tão grande, que é misericordioso e nos perdoa, não fica irado com a gente para sempre, mesmo vendo muitas coisas. Ele faz vistas grossas para não destruir a gente, amados. Irmãos, eu convido você em Isaías 45, 41, porque nós, além disso tudo, esse Deus diz assim para nós em Isaías 41, uma passagem muito conhecida, mas eu prefiro que você veja na Bíblia para não achar que é o homem falando, né? Isaías 45, 41, meu Deus, estou 45 na mente. Isaías 41 e versículo 10, olha o que esse Deus que você acabou de louvar, hein? O único, todo-poderoso, diz. Ele diz assim, olha, eu criei todas as coisas, minha misericórdia dura para sempre, mesmo que você peque contra mim, eu fico irado, mas minha ira não dura para sempre. Eu estou sempre disposto a perdoar. A quem? Aqueles que são justos, aqueles que estão justificados, amém, amados? Então ele diz ao povo, ele estava dizendo ao povo de Israel, ele não estava dizendo isso para pessoas do mundo, ele estava dizendo isso aqui para Israel, através do profeta Isaías. Você crê que você é Israel de hoje? Então esse Deus continua dizendo ao seu povo escolhido, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Diga amém? Eu estou falando das qualidades que faz com que você defina. É bom crer nesse Deus todo-poderoso, um Deus tão ativo que tudo faz. Vimos há pouco que ele criou todas as coisas. Vimos que a sua misericórdia dura para sempre, que a sua ira não dura para sempre. E ele diz para a gente, olha, não temas, porque eu estou contigo. Em qualquer adversidade vão ser confundidos e envergonhados todos aqueles que se levantam contra vocês. Diga amém? Vai em 1 Coríntios agora, porque esse Deus, além de tudo isso aí,
Olha para o teu irmão do lado, quando você está procurando 1 Coríntios, diz para ele: ele nos garante a vitória. Você crê que Deus fala a verdade? Então, ele garante a vitória, amados. Esse Deus, em 1 Coríntios 15, 57, ele diz claramente, em quem ele nos garante a vitória. Se não deu tempo de você chegar, ouve, amados. Café vem pelo ouvir, né? Graças a Deus, está escrito na palavra de 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glórias a Deus. Então, amados, esse Deus onipotente, que você chegou à conclusão que é bom crer nele. Ele é onipotente, ele é ativo, ele criou todas as coisas, ele é misericordioso, ele não deixa que a sua ira, mesmo sabendo que nós somos pecadores, ela não fica para sempre. Ele nos consola, nos guarda, nos dá a garantia da vitória. Ele diz: eu te ajudo, eu te sustento. Amém, igreja? E além disso tudo ainda, disso tudo, ele chama você e fala assim: ó, eu te escolhi para ser meu herdeiro, para herdar minha herança. Vai em Gálatas capítulo 3. Tem pessoas que acham que é pouco isso ainda, mas que ainda vai buscar outros deuses, vai procurar outras coisas. Gálatas capítulo 3, ele garante para nós que nós seremos herdeiros da parte do seu reino, a parte que cabe ao seu filho, dividido conosco está. Diga amém, igreja? Gálatas 3, versículo 29, irmãos. E se sois de Cristo, todos encontraram? Vocês são de Cristo? Amém? E se sois de Cristo, também sois descendentes de quem? De Abraão. Então, herdeiros, segundo a promessa. Aleluia, igreja. Está aí, ó, quem tem dúvida que cristão é herdeiro das promessas feitas a Abraão, está aí, ó, anota esse endereço para você. Nunca mais deixe que o inimigo sopre na tua mente que as coisas do Velho Testamento não são para você. Você é Israel de Deus, da nova aliança. Amém, igreja? Todas as bênçãos, todas as promessas feitas a Abraão, elas foram estendidas aos cristãos, que na verdade é o novo Israel de Deus. Amém? Então, amados, como é esse Deus maravilhoso, né? Quantas coisas faz esse Deus, que maravilhas, não é mesmo? Amém? Mas vamos ver algumas coisas, alguns registros bíblicos das ações desse Deus onipotente, operante e poderoso. Por exemplo, o dilúvio. Agora vai entrar numa área aqui. Dilúvio. Foi Deus que permitiu o dilúvio? Ele que enviou o dilúvio. Não só permitiu, como ele mandou que o dilúvio acontecesse. E ele revelou isso a quem era. Ele olhou lá da glória e viu que aqui estava tudo errado na terra. Me fartei da humanidade. Olha, não vejo nada de bom. Só tem violência, mal. Chega. Mas há um justo. Então, por amor a esse justo, eu vou honrá-lo. Vamos ver o que aconteceu? Gênesis 6. Vamos crescer, amados. Vamos crescer, porque tudo que Deus deseja é isso, amados. E eu tenho certeza que cada dia mais você vai entender quem é o Deus que você serve. Gênesis 6, versículo 11 a seguir. Veja o que diz aqui: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Versículo 12: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido, e o seu caminho na terra. Versículo 13: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Amém? Então esse Deus que é poderoso, ele abre a ferida e pode fechar. Ele também, a mão dele é potente para pesar em cima. Até a própria Escritura fala: ai, horrível é cair nas mãos do Todo-Poderoso. E deve ser horrível mesmo. Isso você viu acontecer aí nessas 40 necessidades, que acontece frequentemente nos Estados Unidos, que mas não é uma nação cristã, é para ser uma das maiores nações cristãs. Mas assim como importaram para cá, começou lá. Muitas coisas que lá já estão há muitos anos. Lei de pena de morte, né? Aborto, blá, 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 né? Tirar as Bíblias das escolas, igualzinho no Brasil, né? Não importaram só
os refrigerantes internacional, não. Trouxeram também as maldições daquelas nações. Está repreendido em nome de Jesus. Amém? Mas estão tentando trazer para o Brasil. Exportaram para cá e o Brasil não está importando. Então essas coisas que acontecem lá, amados, frequentemente está começando a acontecer aqui também. É inevitável que isso não aconteça, porque Jesus veio para salvar, mas nem todos deram ouvido ao Senhor Jesus. Mas se você está ouvindo, lembre-se que 1000 cairás ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Então, amados, dilúvio, a terra estava fedendo, subia mau cheiro nas narinas do Senhor espiritual, né? Aquilo fazia mal ao Senhor, a sua alma estava muito tremendamente aborrecida com o que estava acontecendo na terra, mas ele teve a misericórdia. Só que a misericórdia dele, se você buscar em Salmo, diz, dura para sempre para com os seus justos. Ele é misericordioso com os seus justos. Então, igreja, não entra nessa conversa não. É uma conversinha, todos somos filhos de Deus. Jesus é filho de Deus. Nós somos candidatos à adoção. Nós estamos bem encaminhados. Amém? Vamos continuar aqui. Gênesis capítulo de número 6, ainda versículo 17. Então Deus achou e viu que a terra estava daquela situação, resolveu então dar cabo da vida humana, mas ele escolheu Noé para permanecer na terra, ele e a família dele. Por isso que irmã que está buscando, eu estou sozinho, estou sozinha, você não está sozinha, eis que estou contigo. Você não está sozinho, eis que eu estou contigo, diz o Senhor. Amém? Noé foi salvo, ele e toda a casa dele, amados, exatamente como está na palavra: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua casa. Mas Noé honrou o Senhor. Noé permaneceu com o Senhor. Não é de vez em quando está com o Senhor que Ele vai te honrar. Ele vai te honrar se você decidir por Ele com totalidade, 100% com Ele. Deus quer inteireza de coração, Ele não quer meio coração, nem um terço dele. Deus quer inteireza. Por quê? Qualquer brechinha que Ele deixar para o inimigo, 1% desse inimigo é o suficiente para destruir, porque a carne sua gosta das coisas que o inimigo oferece. Tua alma precisa do que Deus oferece. Por isso que Deus fala 100%, não é nem 99,9%, é 100%. Amém? Não é ficar fanático dentro das igrejas, nada disso. Você está com o coração voltado para as coisas de Deus. Amém? Continuando aqui. Gênesis capítulo 6, versículo 17. Porque estou para derramar. Então ele fala, ele escolheu Noé e vai falar para eles, porque ele já tinha orientado Noé a construir aqui a arca, tá? Então ele está falando agora, porque eu estou para derramar águas em dilúvio. Viu que é ele que está para derramar? Água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. O versículo seguinte, deixa eu ver se apindou do seguinte, contigo porém estabelecerei minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Capítulo 7, disse o Senhor, versículo 1, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Olha aí, vai querer acompanhar o mundo, viu? Jovens, vai acompanhar o teu aquele amigo do mundo, viu? Aonde ele for, você vai também na eternidade. Segue a Jesus Cristo. Amém? Então, porque no meio dessa geração eu te vi como justo, é o que Deus disse a Noé. Então no versículo de número 2, não é só o versículo 1, para a gente poder ficar no foco que Deus nos manda fazer. Eu convido a igreja agora a ir lá em Mateus. Eu estou falando de registros, eu estou registrando aqui ações bíblicas que Deus fez. Vimos que Ele criou todas as coisas, vimos que Ele é misericordioso, vimos que a sua ira não dura para sempre. Isso está se referindo à criação dele, lógico, mas ele é misericordioso com aqueles que são vistos como justos. Hoje, numa linguagem mais atual, aqueles que reconhecem o sacrifício vicário de seu Filho Jesus. Amém? É o Deus que guarda, é o Deus que consola, é o Deus que dá força, é o Deus que garante a vitória através de Jesus. Além de tudo, Ele nos garante uma herança junto com Jesus. Só que esse Deus fala, olha, eu também peso a minha mão. Eu mostrei já no dilúvio, já mostrei no dilúvio. E há uma outra palavra relacionada, já revelada também por mim, sobre as gerações do final do tempo. Assim como aconteceu com o dilúvio, vai acontecer de novo. Só que agora não vai sobrar nada. Vai ser destruído tudo. O céu que vocês vê, o chão que vocês pisam, tudo vai ser
aniquilado, com uma grande explosão. Mas antes eu vou retirar a minha igreja. Aí entra o arrebatamento. Está tudo na palavra isso aí, amados. É que o povo não conhece, né? Tem pessoas que querem construir o reino aqui na terra, mas vamos continuar. Então esse Deus é tremendo. Olha o que ele mais fez aqui. Ele, diga por irmão do seu lado, ele guarda os seus discípulos. A pessoa ficou feliz porque é discípulo ou não? Amém? Nós estamos falando de coisas que Deus faz, amém? Não caberiam em livros. Ele guarda os seus discípulos. Vá, por favor, em nome de Jesus, em Mateus, no capítulo 14. Nós estamos registrando aqui, biblicamente, as coisas que Deus faz. Mateus 14, 25. Essa passagem é aquela passagem que Jesus... É justamente a passagem da tempestade. Não, perdão, isso aqui não. Isso aqui é a passagem que Jesus anda sobre o mar. E vai ao encontro, né? Ele está lá orando, pede para os discípulos ir embora, depois que ele dispensou a multidão do sermão lá, da multiplicação, dispensa a multidão, dispensa os seus discípulos, vai, segue do outro lado, depois eu vou encontrar com vocês. Eles entram no barco e vão. Ele, depois que orou, depois que conversou com o Pai, ele vai andando sobre o mar. Aí você conhece a passagem, que eles ficam vendo Jesus, eles viram algo andando no mar, e aí ficaram assustados, achando que era um fantasma, né? Então vamos continuar aqui. Versículo de número, deixa eu ver aonde que Deus mandou, 25. Na quarta vigília da noite, por volta das 6 horas da manhã, para quem não sabe, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, assustados, né? É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Amém, igreja? Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. Então ele disse: vem, Pedro. E Pedro desceu do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, viu? Teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Então esse Deus poderoso guarda os seus discípulos. Você disse para o irmão do lado isso aí? Ele guarda os seus discípulos. Você é discípulo? Se você quer mais uma prova, bem que ele guarda os discípulos, mais uma prova, vai em João 17, que passagem é esta? Meu Deus, a oração sacerdotal de sumo sacerdote que Jesus fez. João 17, versículo 11. Então Jesus diz assim: já não estou no mundo, me perdoe a velocidade que eu estou lendo, amado, mas o tempo não permite, então eu vou acelerar aqui, tá? Se você não encontrou, vai encontrando, vai ouvindo. João 17, 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Jesus fazendo a oração, viu? Essa hora ele vai e ora e fala com Deus em oração a respeito daqueles que Deus deu para ele. Amém, igreja? São os discípulos. Então ele fala: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Que nome que é? O nome de Jesus, né? Para que eles sejam um, assim como nós. Versículo 12: quando eu estava com eles no mundo, os guardava em teu nome, no nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, mas era para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo, e completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo lhes odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. É oração isso aqui, viu, amados? Jesus está falando com o Pai a nosso respeito. Os guarde do mal, versículo 15. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, diga glórias a Deus. Vai falar de você, cristão. Não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Amém, igreja? Aí a prova, então, que Deus, olha só o que Ele faz tudo isso que nós falamos, ainda nos guarda, nos consola, nos orienta, nos dá força, e ainda por cima faz isso, intercede por nós. Meu Deus do céu. Finalizando, amados, Apocalipse capítulo 22, depois de tudo isso que você ouviu desse Deus que às vezes você fica assim, será que eu venho? Será que eu vou hoje? Não, eu peguei aquele capítulo daquele novela. Mas esse negócio aqui amados. Sabia, amados? Dá um cansaço hoje, não dá. Esse Deus que te ama tanto, amados, não sabe que não merece, não? Um pouquinho mais de atenção sua. Mas você fica tranquilo, graças a Deus que Ele é misericordioso. Louvado seja o nome dele, que Ele tem misericórdia sobre a tua alma, a minha também. Mas igreja, em nome de Jesus, que nós deixemos de ser criança e passemos de uma posição diferente, voltemos a ser aquilo que Ele nos ungiu para ser, nos chamou, nos elegeu, para sermos servos do Senhor, para sermos cooperadores da sua obra. Amém? Então aqui, amados, quando eu pedi que você fosse em Apocalipse, porque depois de tudo isso que você ouviu, olha o que Ele ainda fala para você ainda, olha o que Ele fala em Apocalipse 22, versículo 12: eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele vai te olha para o teu irmão do lado e diz: Ele vai te recompensar ainda. Essa pessoa me expressou o quê? O que ela expressou? Tá bom. Tá. Assim que ela fez? Olha para essa vida em nome de Jesus. Porque tem que brilhar os olhos dessa alma, igreja. Tem que vibrar, falar: glória a Deus. Amém, igreja? Eu estou em espírito, igreja. Fica bravo com o pastor, não, viu? O pastor é apenas um instrumento de Deus. Apocalipse capítulo 3. Vai Apocalipse 3, meus irmãos. Estamos falando de que Ele vai te dar uma recompensa, mas. E essa recompensa é dividir a herança dele, nós falamos isso já. Mas olha o que ele diz em capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor, diga glórias a Deus. Deus está falando com vencedores essa noite? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, igreja? Eu creio não haver dúvida alguma quanto ao poder desse Deus, né? Todo-poderoso. Amém, igreja? Deus único e todo-poderoso. Ninguém tem dúvida do poder dele, né? Criou todas as coisas, é misericordioso, sua misericórdia dura para sempre, a sua ira não, mas sua misericórdia dura para os justos, né? Aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus. Ele guarda estes, Ele consola estes, Ele dá força, Ele garante a vitória, e além de tudo quer dividir a herança conosco, e nos dá uma recompensa ainda. Meu Deus do céu, como é bom, né, amados? Um Deus que tem poder de criar, de amar, de perdoar, de curar, de consolar, libertar, restaurar e salvar. Muito bom. Temos visto vários registros, amados, nas Escrituras, sobre as grandes maravilhas que Ele, como Emmanuel, fez aqui também. Emmanuel, você sabe, né? Deus conosco, na forma de Jesus. Vamos relembrar algumas sem ir nas Escrituras? Deus mandou relacionar algumas aqui. Você conhece as Escrituras? Se não conhece, fique sabendo que Deus curou uma mulher, fazia 12 anos que ela estava com hemorragia, uma mulher de condições boas, social, 12 anos, pegou uma doença, nada curava ela tinha hemorragia frequente, constante, não cessava o fluxo daquela mulher, com certeza ia morrer, né? Ela ia morrer com certeza, 12 anos já com hemorragia, e já havia gasto quase todas as suas reservas com médicos e nada. Você conhece a história, mas um dia ela ouviu falar de Jesus, falou: ele vai passar aqui, eu ouvi falar nesse homem, só tocar nas vestes dele, lembra? Ela entra no meio da multidão e só toca nas vestes, só nas vestes, você não pode nem chegar perto dele, tocou. Quem tocou em mim? Você conhece a passagem, amém, igreja? Amém. Senhor, então todo mundo tocando no Senhor. Como é que o senhor fala quem tocou? A multidão tocando no Senhor? Não, tocar de uma forma especial, porque o poder saiu de mim. Amém, igreja? Então, lembre-se que Ele fez isso também. Lembre-se daqueles 10 leprosos.
Senhor, tem misericórdia, nossa sociedade nos rejeita, estamos condenados à morte, mas o Senhor está vindo falar que o Senhor é Deus, que o Senhor é Messias, o Senhor tem poder de nos curar, o Senhor tem poder. Vocês creem que eu posso fazer? Então vai, pode sair dessa aldeia aqui dos leprosos, pode ir lá para a cidade, procure os sacerdotes no templo lá e fala quem curou vocês, só isso. Foram curados 10. Quantos que vieram da nós? Graças a Deus? 1. 10 receberam bênção, só 1 deu glórias a Deus. Os outros 10 foram, né? Mas amém. Mas Deus fez, curou os 10 naquela hora. Outras coisas como Deus Emanuel em nosso meio, a cura do filho de Jairo, a filha de Jairo, lembra? Ah, Senhor, ela não morreu, ela está dormindo. Está ali, tá. Levanta. Né? Levantou e não morreu, ela dormia só. Eu tenho o poder, a morte e a vida está sobre as minhas mãos. Isso, Senhor. Restauração da vista dos cegos de Jericó, daqueles cegos no caminho de Jesus, à beira do caminho, enfim, quantas coisas maravilhosas. Aquele que desceu da cama, que levanta, leva esse teu leito embora, levanta e anda, amém, igreja? Quantas coisas, a ressurreição de Lázaro, do amigo Lázaro, a sua própria ressurreição. Você crê que Jesus ressuscitou? Oh, que bom. 1 Coríntios capítulo 15. Teve alguns que não só creram, não, eles viram, viu? Diga glória a Deus. Então, você quer ver onde está na Bíblia que alguns viram? Ah, mas os que viram foram aqueles que andavam com ele. Não sei não, lá é tudo conversa fiada, viu? Isso que os romanos falaram. Olha, coloca 2 guardas na porta lá, porque essas historinhas que ele vai ressuscitar aí é conversa, viu? Isso aí eles vão roubar o corpo dele e falar que ele ressuscitou. Põe 2 guardas lá, então tá bom. Ele foi visto pelos 12, porque depois voltou a ser 12, né? Primeiro pelas mulheres, depois você sabe, andou com alguns discípulos no caminho, depois fez uma reunião, encontrou com aqueles 12, voltou a ser 12. O que aconteceu depois? Aí ele andou com eles, né? Fez várias coisas e depois ele se despediu. E será que quantos que viram ele subir? Quantos será que viram Jesus ressurreto? Vamos ver? 1 Coríntios 15, 57, irmãos. 15, 6, não estou com 57, perdão. 15, versículo 6. Depois disso, se você não viu em 1 Coríntios 15, fala sobre a ressurreição de Jesus, viu? Depois disto, depois foi visto por mais de 500 irmãos. Diga glórias a Deus. De quantas vezes? De uma só vez. Mais de 500 viram Jesus ressurreto. Você pode glorificar a Deus? Aleluia. Uma vez dos quais a maioria sobrevive até agora, quando o apóstolo Paulo escreveu. Porém alguns já dormem. Olha aí que bênção, irmão. Mas havia ali as testemunhas vivas. Mais de 500 irmãos em Cristo, nossos irmãos, viram Jesus ressurreto. Diga glórias a Deus. Então, amados, esse é o Deus que você serve, todo maravilhoso e poderoso. E ele diz, esse Deus, tudo aí que falou, tudo isso aí para você, ele diz uma coisa: olha para mim aqui, eu vou habitar em vocês. Eu vou ficar junto com vocês o tempo todo, não vou deixar vocês nem um minutinho sozinhos. João 14. Você crê que Deus pode fazer isso tudo? Você crê que Ele anda com você? João 14, 23. Então ele diz, Jesus fala assim, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, olha só, viremos, né? Para Ele, e nele faremos morada. Diga glórias a Deus. Esse Deus, quanto amor, quanto cuidado, amados. Amém ou amém? Quanto amor, quanto cuidado tem esse Deus, quanta misericórdia. Agora vai em Apocalipse, porque esse mesmo Deus está falando assim: olha, mas para mim habitar em você, eu tenho que fazer primeiro uma coisa. Como eu sou manso e humilde, eu sou o dono de tudo, criei tudo, faço tudo isso que você ouviu agora aí, mas eu sou manso, eu sou humilde, eu não entro com violência no coração de ninguém. Eu primeiro fico assim, ó, batendo na porta do coração. Olha para o teu irmão do lado, enquanto você encontra Apocalipse 3, diga para ele: você tem aberto a porta? Amém, igreja? Então tá bom. Apocalipse 3, versículo 20, diz assim, eu passei da conta aqui, deixa eu voltar aqui. Apocalipse 3, 20.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Diga glória a Deus. Então, esse Deus que falou tudo isso aí, praticamente se apresentou, abriu, escancarou a sua glória para nós hoje aqui. Ele diz tudo isso para nós ainda: olha, ainda tudo eu habito no seu coração. Se você abrir a porta, eu entro, eu faço morada no seu coração. Agora, pergunta para o irmão do seu lado. Primeiro vai em Gálatas, porque o apóstolo Paulo se converteu. Você crê que o apóstolo Paulo era convertido? Amém ou amém? Talvez você olhar para o teu irmão do lado, você não sabe se ele é convertido, não. Só Deus sabe, né? Mas esse aqui, o apóstolo Paulo, era, viu, amados? Tá? Que há uma diferença muito grande de estar na igreja e ser convertido, entre ser crente e cristão. Tá bom? Paulo era cristão. Então, amados, ele se converteu mesmo. No capítulo 2, versículo 20, como ele se converteu, ele fala: já não sou eu mais quem vive. Aleluia. Já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Diga amém, igreja? Você vai entender já já, amados. Sabe por quê, amados? Você quer que esse Cristo também habite em você? Amém? Agora, pergunta para o irmão do teu lado. Essa é a pergunta que não quer se calar. Que Cristo? Pergunta para ele. Que Cristo? Não olha para mim, não. Fala com ele. Que Cristo que você deseja que habite em você? E agora, hein? Por que essa pergunta, pastor? Porque essa pergunta o Espírito Santo me fez. Pergunta para eles que Cristo que eles querem que viva dentro deles. Que é muito fácil desejar o Todo-Poderoso, aquele que tudo fez, glórias a Deus, aquele que faz os milagres, que guarda, que protege, que cura, que liberta, que entrega a sua vitória, que não permite que nos falte nada, o Deus provedor. É maravilhoso, glórias a Deus por esse Deus. Eu quero esse Deus habite em mim, Senhor. Amém ou amém? Amém. Esse é fácil aceitar ele, irmãos. O Deus que faz. Mas e quanto ao Deus da cruz? Meu Deus do céu. E o Deus do Calvário? E agora, hein? Aquele que se esvaziou de si mesmo e deu-se naquela cruz. Aquele que lavou os pés dos discípulos. Aquele que deu a outra face quando bateram a outra face. Aquele que foi levado para a morte, como uma ovelha muda sendo levada nas mãos dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Aquele que intercede por seus opressores, perdoa, Senhor, Pai. Ele está na cruz, não pode nem abrir os braços. Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Amém, igreja? Aí está a diferença, amados. É muito fácil desejar que esse Deus Todo-Poderoso, Onipotente, habite em teu coração. Agora, desejar que o Cristo da cruz vive em você, aí está o problema. Para ele viver em você, você tem que crucificar teu orgulho, tua vaidade, tua ambição, teu eu e tudo que você, tua carne deseja. Diga para o irmão do teu lado, por favor, irmão. É culto de libertação, amém? Amém. Diga para ele, há uma diferença entre cristãos e crentes. Amém? Vai em Tiago, por favor. Sabe por que há uma diferença, amados? Que crer, amados, é ter certeza de alguma coisa, né? E ter certeza que Deus existe, até os demônios têm. A Bíblia fala isso em Tiago 2, versículo 19. Todos encontraram? Olha a pergunta que é feita: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Eles creem e tremem. Eles creem e tremem. Tremem. Não temem, tremem, né? Amados, diferenças entre cristãos e crentes. Vamos falar primeiro do crente. Então, aliás, irmão, anota o título dessa noite. A pergunta é, só uma pergunta: crentes ou cristãos? Só isso. A pergunta é essa: crente ou cristãos? Crente. O crente está atrás de Jesus para receber algo dele. Amém, igreja? O crente está atrás de Jesus
para receber algo dele. Os 9, os 10, os 9 leprosos. Um era cristão, se tornou cristão. O cristão está atrás de Jesus para retribuir e agradecer. Amém, igreja? É libertação. Estava bom demais para ser verdade. Pastor, vai ficar bravo. Sabia que você vai ficar bravo? Não estou bravo, mano. Eu estou em espírito, é diferente. Tá bom? O crente está atrás de Jesus para receber algo dele. O cristão está para retribuir e agradecer. O crente tem medo de Deus. Você viu que até os demônios tremem, tem medo. O crente tem medo de Deus. Vai para a igreja porque tem medo até da morte eterna. Tem medo de Deus. Agora o cristão o respeita, o teme. Diga amém? O crente dá o dízimo. O cristão devolve. O crente desculpa alguém por alguns tempos ou por interesses. Por interesses. O cristão perdoa de coração. Vamos ver um convertido aqui, mais um convertido, finalizando, 9:15. Deu tempo, agora não deu obrigado, Jesus. Lucas, capítulo 19, mais um convertido aqui. Que a pergunta essa noite é, do tema, crente ou cristão? Né? Aliás, não é plural não, viu, amado? É no singular, crente ou cristão? É que Deus me mandou colocar no finalzinho o tema aqui, agora que eu li. Crente ou cristão? Lucas, capítulo 19, vamos ver mais um convertido aqui. Ele até foi religioso, ele até foi crente um dia. Sabe o que ele fez como crente, amado? Sabe quem é essa pessoa que nós vamos ler aqui agora? Zaqueu. Era judeu, amado. Só que era um crentão, conhecia as escrituras, né? Roubava feio. Zaqueu era crente. Mas o dia que ele conheceu Jesus, se tornou cristão. Amém, igreja? Aí você vai escolher, você tem livre-arbítrio. Ele só está batendo na porta. Crente ou cristão você quer ser? Lucas 19, versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Para quem não conhece, Deus está mandando explicar, que tem gente neófita na fé, não sabe quem é Zaqueu. Vamos lá, explicar. O Espírito Santo sabe o que está fazendo, né, amados? Respeite aqueles que não conhecem. Amém, igreja? Então vou explicar rapidamente quem é Zaqueu. Um publicano, um judeu. Quem está assistindo 10 mandamentos sabe. Viu? Se você vê que tem uns israelitas ali, vestidos de branco igual egípcio, sabe lá, aquele lá? Está vindo já? É a mesma coisa. Então alguns do povo de Israel, o império da época, né, nesse caso aqui é Roma, resolveu fazer aliança com eles. Esse aqui é aqueles que, na verdade, ficam em cima do muro. Aí eu sou de Deus, mas assim, eu sou de Roma também, depende da situação. Se o Roma está bem, eu estou com Roma. Se tá, entendeu? É assim que é, né? É o que é mais interessante para eles. É o crente Raimundo, né? Um pé com Deus, um pé com o mundo. Amém, igreja? Então, igreja, só para você entender melhor, Zaqueu era esse aí. Ele foi escolhido e foi feito publicano, ele foi feito cobrador de impostos. Então ele tinha que colher os impostos. Você não vamos entrar no meio do teu povo não. Você é judeu, você vai no meio dos israelitas lá, dos judeus, e cobra os impostos de Roma e traz aqui para nós aqui. Ele recolhia de uma região, uma certa região onde ele era responsável, e levava. Só que quanto que é o imposto que eu tenho que cobrar? É 100, tá bom, cobro 1000. Quanto que é o imposto? É 500, tá bom, cobro 3000. Ele falava isso consigo mesmo. E ó, só embolsava. Ficou rico, né? Sabe que esse homem vai lembrar de Deus? Nunca. Ele só deve o título de judeu, né? Mas não tinha nada de Deus nele, né? Mas até o dia que Jesus passou por ele, falou, ele era baixinho, estava lá em cima de uma árvore, né? Eu vim falar de Jesus, porque dentro daquela alma, dentro daquele corpo pecador, tinha uma alma que é de Deus, sim. Porque foi ungido desde o útero da mãe. Amém? Então a alma tem sede de Deus. A carne não queria não, mas a alma quis ir lá. O Espírito quis ir lá. Então ele subiu numa árvore que era baixinho e conseguia ver que multidão cercava Jesus. Então ele ficou sabendo que Jesus passava por ali e foi conhecido numa árvore, talvez até escondidinho de vergonha, né? Porque ele era muito mal visto. Se o povo de Israel pudesse matar, matavam ele. Mas ele sabia que era pecado matar, né? Ainda mais do povo deles. Sujar a mão com o sangue de um irmão ainda, mesmo sendo um pecador. Então eles resolveram
Mas assim, se pudesse, eles matavam ele, porque tanto que ele era ladrão mesmo. E aí ele ficou lá em cima da árvore ouvindo que Jesus pregava. E aí, certa hora, ele não aguentou e começou a se quebrantar. E Jesus olhou para o alto e viu ele lá. Então veja o que aconteceu aqui. Aí desceu, Jesus então, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade de meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado contra alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação. Bateu no peito dele e falou: nesta casa. Você sabe que você é casa de Deus, né? Jesus bate a mão no peito e fala: hoje chegou a salvação nesta casa, pois que também és filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, no caso ele, Jesus, disse: veio buscar e salvar o perdido. Diga glórias a Deus. Então está aí a mensagem de Deus. Aí fica a opção sua, meu irmão e minha irmã, ou a quem ouviu a mensagem agora na internet. Quer continuar sendo crente? Siga em frente. Ou cristão. O crente vai atrás de Jesus para receber, o cristão para retribuir e agradecer. O crente tem medo de Deus, o cristão respeita, teme a Deus. O crente dá o dízimo, o cristão devolve com alegria e fé. O crente desculpa alguém por algum tempo, ou por interesses próprios. O cristão perdoa de todo o coração. Coloque-se em pé e aplaude Jesus. Você crê nessa mensagem? Você recebe essa mensagem? Recebe essa mensagem em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, só o Senhor pode testificar na mente e no coração do teu povo essa mensagem, Pai. É para a tua glória que foi pregado em um nome. Meus irmãos do blog, das pessoas que nos alcançam na internet. Querido e amado irmão, você que nos encontrou na internet, através do nosso blog, não há nada que seja casual. As coisas de Deus são todas planejadas, extremamente calculadas pelo Senhor, porque Ele tem plano para todas as coisas. Então Ele te colocou em contato conosco. Você viu essa mensagem, ouviu essa mensagem, e esta noite o Espírito Santo está desinquietando você, e você iniciar essa tarde, não sei que hora que você vai abrir esse blog, ou abriu ele, desinquietou você de iniciar uma campanha, ou então te colocou uma curiosidade: como é que eu faria uma campanha dessa? Eu moro distante, eu não estou em Londrina, nem sei de onde essa igreja, sabe sim, no blog diz que era de Londrina, tá? Mas se você não pode estar aqui, está distante, você também pode. O nosso Deus é onipresente, você pode fazer essa campanha onde você está. Basta você entrar em contato comigo, através do e-mail que vai passar agora no vídeo aí. Você anota o meu e-mail, manda uma mensagem para mim: pastor, eu queria fazer essa campanha de libertação, mas não vou poder estar presente. Não precisa, basta você abrir mais 7 vezes, ou mais 6 vezes, em sua casa, em próximas semanas, a mensagem do blog, e ouvir o que Deus tem para a sua vida, para a sua causa, e Deus fará uma grande obra na sua vida, nessa libertação, pelo que você necessita, ou na vida de alguém, em nome de Jesus, tá bom? Então você não pode estar aqui, nossos irmãos já levantaram as mãos, o diácono levou a folha, você não pode estar aqui, mas você pode entrar em contato comigo. Faça isso que eu vou te orientar como você vai fazer essa campanha, no nome de Jesus. Os daqui agora, coloque-se em pé os que vão começar o primeiro dia da campanha. Aliás, vamos fazer o seguinte: coloque-se em pé todos que estão do primeiro ao último dia, em nome de Jesus. Não dá tempo mais, tem que fazer uma oração única. Se alguém está também no blog, e no meio da campanha, ou terminando ela, também se coloque em pé. Vamos falar com Deus. Está iniciando hoje, coloque em pé, em nome de Jesus. Aqueles que estão iniciando, durante a minha oração, você fala com Deus por que você está iniciando, fala o que você necessita. Eu vou apenas ligar com você daqui a pouco em oração. Você que está no meio dela, começa a falar com Deus, glorificando a Deus pela vitória que você já tomou posse desde o primeiro dia. Começa a falar com Deus em nome de Jesus. Toda a igreja, você que está iniciando no blog, fala com Deus por que você quer iniciar a campanha. Você está no meio dela, glorifique a Deus porque está dando força você fazer a campanha. Deus, aí está seu povo que está em oração. Uns estão no primeiro, outros no segundo dia, outros estão no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, outros estão encerrando a campanha, mas todos eles estão falando com o Senhor agora. O Senhor tem o poder de ouvir a voz de todos, porque o Senhor é onipotente, o Senhor é
Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor está em tudo, o Senhor está em todo, Senhor. Para a tua glória e para a tua honra, eles estão falando com o Senhor, não estão sendo levadas ao vento essas palavras, porque eles falam de coração. Abra sua boca e fala, igreja, diz o Senhor. Tem pessoa orando pelo pensamento não, é campanha, igreja, é com a boca. Então determina agora, nem for baixinho, eu não queria que o irmão do lado ouvisse, não tem problema, murmura, solta aí, baixinho, mas fala em espírito, em nome de Jesus. Fala no pensamento não, na boca, solte, deixa o mundo espiritual reconhecer a tua fé, deixa ficar registrada a glória de Deus sobre a tua vida, o que você determina para a tua vida, em nome de Jesus. Nessa campanha, eu estou em oração, eu estou concordando com você agora, declarando que aqueles que estão iniciando, para a glória de Deus, vão receber a vitória. O inimigo não vai prevalecer, pois está escrito que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Se você pegou a campanha pela fé, se você apresentou ela agora no primeiro dia, declarando a tua vitória, se você crê que Deus pode te entregar essa vitória nesta campanha, através do nome sobre todos os nomes, se você está no meio dela, se você está terminando ela, se você crê que Deus está agindo na sua causa, desde aquele primeiro dia que você fez o pedido, todos digam amém. E eu concordo com todas as orações feitas e declaro a vitória de todos que creem no nome de Jesus Cristo. Digam amém? Amém. Aleluia. Podem então aplaudir Jesus e sentarem-se em nome de Jesus. Você que está encerrando a campanha daquela igreja, põe no vaso de oração. Você que está encerrando no blog, por motivo de encerrou a campanha, fala comigo de novo, entre em contato comigo no meu e-mail que você viu, e eu vou estar te orientando ao que fazer com a campanha quando encerrada, em nome de Jesus. Amém?